Saudações, meus irmãos, sou o pastor Michel, do canal Evangelizando sobre Duas Rodas. Hoje é quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, da Páscoa, e eu queria falar um pouco com vocês sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a instituição da Páscoa, o significado do nome. A gente sabe que Páscoa significa passar de largo, passar por longe. E isso aconteceu em Êxodo capítulo 12, quando Israel naquela época habitava no Egito. E José, filho de Jacó, havia se tornado ali o governador. Tudo por causa de um sonho que ele teve na sua casa e que gerou ciúme no coração dos irmãos, que por sua vez fora vendido para os mercadores e com isso chegou até o Egito, né? E ali ele conseguiu decifrar também outro sonho de Faraó, que falava sobre a seca, 7 anos de seca, 7 anos de fartura, e ele começou a trabalhar como segunda pessoa daquele lugar, armazenando comida, até que veio a seca e todo Israel veio habitar dentro do Egito. Israel começou a crescer, o faraó foi substituído, né, por outro, que começou a olhar com outros olhos, começou a achar ameaçador aquele povo ali, fazendo parte do seu povo, e começou a oprimir. E Deus falou com Moisés, nessa época mais atual, né, da história, e levantou Moisés como libertador. E Deus colocou ali 10 pragas, sendo que a última, a praga da morte dos primogênitos. Deus disse para Moisés que sacrificasse um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais de cada porta do povo de Israel, porque naquele momento iria passar o anjo da morte nas casas e ia levar o primogênito de cada lar. E aquele lá que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte ele ia passar de largo, ele ia passar por cima, por longe. E esse é o significado literal da palavra Páscoa: passar por longe, passar por cima. E então Deus fez assim. O anjo da morte veio, levou os primogênitos do Egito. O faraó deixou o povo sair, o povo saiu pelo deserto. O faraó foi atrás. Moisés, com a bênção de Deus, abriu o mar vermelho. O faraó tentou perseguir, depois foi ali afogado ali no mar vermelho. Quando as águas se fecharam, o povo foi liberto da escravidão do Egito e seguiu adiante. E Deus disse que esse momento, esse milagre fosse celebrado, né, por estatuto perpétuo. É a Páscoa do Senhor, né? Jesus Cristo ele veio para ser o Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos liberta da opressão. Jesus morreu na cruz como sacrifício vivo, né? Ele como sacrifício, a sua morte foi vicária. Ele morreu em nosso lugar. E o sangue de Jesus Cristo hoje, quando você percebe o significado da morte de Cristo e da ressurreição, o sangue de Jesus Cristo ele vem sobre a sua vida como na Páscoa, e você se torna um ungido do Senhor, uma ungida de Deus. E aí você se torna livre da opressão do pecado. Não significa dizer que você não vá cometer pecados daí em diante, mas o que eu estou querendo dizer é que se por acaso esse pecado vier na sua vida, você tenha a certeza de que você não é mais escravo desse pecado. Você tem agora uma convicção de que o preço já foi pago na cruz
E que se você se arrepender no teu coração, você tem sim um advogado que é justo e é misericordioso, Jesus Cristo é o nome dele, para te perdoar, para te purificar de todo o pecado. E essa é a nossa salvação conquistada por Jesus. Essa é a nossa salvação que nós celebramos na Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se você olhar para o começo da história, a gente percebe que tudo começou com um sonho, né? Tudo começa com um sonho. Eu ainda posso dizer que estou vivendo esse sonho do Senhor. Tudo começou com um sonho. Na minha vida, eu estava sozinho, eu, minha família e Deus. Hoje, parece que tudo termina com um sonho. Eu estou aqui sozinho, limpando aqui os matinhos do chão, mas eu creio que Deus continua comigo, assim como a minha família também continua comigo. Deus sabe todas as coisas e o que eu posso fazer. Tudo começou com um sonho, tudo termina com um sonho. O que eu posso fazer é agradecer a Deus pelo tempo que Deus permitiu que eu vivesse esse sonho. Agradecer a Deus porque Ele continua nos nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado. O Senhor é tudo na nossa vida. Sem Ti, eu não existiria. Deus abençoe a todos. E como eu sempre digo, fiquem todos na paz.